Olá, amados, graça e paz. Aqui é a Catiane Lins, do Ministério Vida. É uma alegria estarmos juntos mais um dia, compartilhando a palavra de Deus. Nós estamos meditando em Lucas e o nosso capítulo de hoje é o capítulo 22. Eu quero compartilhar com os irmãos um devocional extraído dos versículos 39 até o 46. Está escrito assim: Como de costume, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e os seus discípulos o seguiram. Chegando ao lugar, ele lhes disse: Orem, para que vocês não caiam em tentação. Ele se afastou deles a uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar. Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Apareceu-lhe então um anjo do céu que o fortalecia. Estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente, e o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Quando se levantou da oração e voltou aos discípulos, encontrou-os dormindo, dominados pela tristeza. Por que estão dormindo? Perguntou-lhes. Levantem-se e orem para que vocês não caiam em tentação. Amados, aqui nós vemos o relato da situação de Jesus antes dele ser crucificado, antes de tudo que ele precisaria enfrentar em nosso favor. E aí nós vemos um momento de angústia de Jesus, um momento em que Jesus ora que, se fosse possível, ele ora a Deus e diz assim: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Em outro evangelho diz: se for possível, afasta de mim este cálice. Ou seja, ele estava ali entendendo tudo que ele ia enfrentar, e vale lembrar que Jesus é Deus, mas enquanto viveu como homem, ele esvaziou-se de si mesmo, como está escrito em Filipenses, e não usurpou ser Deus. Ou seja, ele viveu como homem, então ele sentiu todas as dores que uma pessoa pode sentir no sofrimento em que ele estava ali. E aí ele ora dizendo assim: Pai, se quiseres, afasta de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua. E aí ele estava tão angustiado, que a Bíblia nos relata que o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Amados, esse quadro clínico de suar gotas de sangue é um quadro clínico chamado hematidrose, que ela só ocorre em indivíduos que estão num estado fortemente emocional, uma pressão muito grande. E era exatamente o que Jesus estava passando ali naquele momento. Essa situação clínica, ela só acontece quando a mente está sob tão grande pressão, seja mental, emocional, que ela começa a enviar sinais de estresse para todo o corpo humano. E esses sinais de estresse, eles vão se tornando tão fortes que é como se o corpo físico estivesse sob pressão real, é como se estivesse existindo uma pressão física real. E aí o que acontece é que a primeira e a segunda camadas da pele, elas se separam, fica um vácuo entre esse espaço da primeira e da segunda camada de pele, e o sangue coagulado, ele vai se infiltrando nesse vácuo e vai saindo pelos poros da pele junto com o suor. Por isso que fala ali que Jesus estava suando gotas de sangue. Amados, esse é um quadro clínico que demonstra um nível de estresse e de pressão que eu acho que nós nunca enfrentamos e talvez nunca enfrentaremos. Jesus ficou tão uma agonia tão grande que a Bíblia diz assim: estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente. Ele estava passando por uma angústia, por uma agonia, por uma dor, por uma aflição tão grande, por um conflito interior ali tão grande, que o suor dele foi saindo junto com essas gotas de sangue coagulado, e aquilo foi descendo ao chão, mostrando toda essa pressão que Jesus estava enfrentando ali, amados. E enquanto ele sofria, a palavra diz que apareceu-lhe então um anjo do céu que o fortalecia. Mas quando eu leio essa passagem, eu fico pensando ali, ele estava com os discípulos, ele olhou para os discípulos e disse: orem para que vocês não caiam em tentação. Um pouco antes, nos versículos anteriores, nós vemos Jesus falando
para Pedro, falando: Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo, mas eu orei por você para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Jesus havia dito que ele negaria Jesus e Pedro disse: não, eu não vou negar. Isso não vai acontecer. E Jesus falou para ele: eu digo, Pedro, que antes que o galo cante hoje, 3 vezes você vai me negar, você vai negar que me conhece. E aí, quando eles chegam ali no Monte das Oliveiras, ele olha, ele já tinha avisado os discípulos, já tinha falado, quando nós lemos nos outros evangelhos, nós vemos que ele chamou mais para perto para orar com eles Pedro, João, para orar com ele, Pedro, João e Tiago. E aí eles dormem, eles adormecem, mas Jesus já tinha avisado: olha, vai vir pressão, então orem junto comigo. Orem, me ajudem em oração e orem para que vocês não caiam em tentação. E eles adormeceram. A palavra fala que Jesus perguntou ali no versículo 46, por que vocês estão dormindo? Perguntou-lhes. Eles estavam dominados pela tristeza, dormindo, não estavam entendendo aquela situação que Jesus estava vivenciando. Amados, eu não sei vocês, mas existem muitos momentos que nós enfrentamos situações, não chega a ser essa agonia e essa pressão que Jesus passou, mas sim, existem momentos em que nós nos sentimos muitas vezes como Jesus, numa batalha tão grande, numa angústia, numa dor, numa aflição, muitas vezes num conflito interior, porque era isso que Jesus estava vivendo, senão ele não diria: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Mas contudo não seja feita a minha vontade, mas seja feita a sua vontade. Ou seja, era um conflito de vontades ali naquele momento. E ele estava se rendendo à vontade de Deus. E amados, quantas vezes nós enfrentamos momentos assim? De conflitos entre a nossa vontade e a vontade de Deus, de conflitos entre aquilo que nós estamos vendo, que nós vamos ter que passar, ter que enfrentar. E quantas vezes, assim como Jesus, nós pedimos para irmãos, para amigos orarem por nós, orarem conosco, e às vezes nós nos sentimos sozinhos, parece que estamos sozinhos. Por que ninguém está orando comigo? Por que ninguém entra nessa batalha comigo? Por que estão, parece que, adormecidos? Amados, mesmo quando isso acontece, quando nos sentimos sozinhos, pois o Senhor envia um socorro sobrenatural. Eu acho tão interessante porque aqui no versículo 43, apareceu-lhe então um anjo do céu que o fortalecia. O Senhor estava vivendo um momento tão angustiante. Os seus amigos, ao invés de estarem orando junto com ele, por ele, estavam dormindo. Mas o Senhor, nosso Deus, enviou o quê? Um anjo do céu para fortalecer Jesus. Amados, e isso acontece conosco hoje. Quantas vezes nos sentimos sozinhos, mas o Senhor envia a sua ajuda sobrenatural. E mais do que isso, amados, nós temos esse consolo, esse conforto sobrenatural todos os dias da nossa vida por meio do Espírito Santo que vive em nós. Amados, Jesus falou que se ele não fosse, falou para os discípulos: eu preciso ir, porque se eu não for, eu não posso enviar o Consolador. O Senhor queria derramar do Espírito Santo não apenas sobre nós, mas para viver em nós, para estar conosco todos os dias da nossa vida. O Senhor compreende as lutas, os desafios, as batalhas, as guerras que nós enfrentamos e por isso Ele mesmo é poderoso para nos socorrer. Lá em Hebreus, no capítulo 2, no versículo 18, diz que naquilo que Ele mesmo sofreu, falando de Jesus, tendo sido tentado, Ele é poderoso para socorrer os que estão sendo tentados. Amados, Jesus estava aqui no seu momento de maior angústia, de maior aflição. Quando nós lemos em todos os evangelhos, diz que ele orou dizendo ao Pai: se for possível, afasta de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua. Ou seja, ele estava vivendo um conflito de vontades, ele sabia o que estava por vir, ele estava vendo o que estava por vir e ele sabia o quanto ele iria sofrer.
Mas era necessário aquilo. E ele precisou o quê? Ser fortalecido por Deus. Ser fortalecido de uma forma sobrenatural. E muitas vezes nós estamos vivendo situações tão angustiantes, de tanta aflição, e nos sentimos sozinhos, mas o Senhor, amados, o Senhor é aquele que nos envia o socorro sobrenatural. O Senhor é aquele que enfrentou tudo isso, e porque ele enfrentou, ele é capaz de nos socorrer. Quando nós lemos isso lá em Hebreus 2:18, é o último versículo do capítulo 2, daí no capítulo 3 já começa assim: portanto, fixem os seus olhos em Jesus Cristo, apóstolo e sumo sacerdote das nossas vidas, ou seja, olhem fixamente para Jesus, mantenham o foco em Cristo Jesus. Ele sofreu e ele é poderoso para nos socorrer em nossos sofrimentos. Amados, nós temos vivido tempos difíceis e a Bíblia já nos garante que o final dos tempos seriam dias terríveis. Nós vemos isso, o amor se esfriando, a maldade aumentando, muitas vezes nós nos sentimos sozinhos, o engano no meio da igreja se multiplicando, e isso é terrível. E aí nós vemos que muitas vezes não temos muitas pessoas com quem confiar, para orar conosco, para caminhar conosco, para lutar as nossas batalhas, mas não tem problema, amados, porque o nosso Deus, ele envia socorro sobrenatural. Ele já enviou o nosso Consolador, que é o Espírito Santo de Deus. O nosso Senhor Jesus enfrentou o maior momento de dor que algum ser humano poderia ter enfrentado, e porque ele enfrentou, ele é poderoso para nos socorrer em nossas angústias, em nossas aflições, em nossos momentos difíceis. Amados, eu quero encorajar você a receber toda ajuda, todo o poder, todo o socorro sobrenatural do Senhor. Eu não sei o que você está enfrentando hoje. Talvez você esteja enfrentando um grande desafio, um momento de grande conflito, um momento de grande angústia, e você tem sentido toda essa pressão sobre você. Receba nesse momento o socorro do Senhor, a ajuda do Senhor, o fortalecimento sobrenatural do Senhor. O Senhor compreende totalmente o que você está enfrentando e Ele te dá força para passar o que for preciso. Ele te dá força para enfrentar o dia mau e, como está escrito em Efésios 6, sair inabalável. Amados, que eu e você mantenhamos a nossa fé na suficiência de Cristo Jesus. Quem nos fortalece é Jesus, quem nos capacita é Jesus, quem nos enche de ânimo é Jesus, quem nos ajuda a atravessar os dias maus é Jesus. Ele deixou o seu Espírito em nós. Amados, o Espírito de Deus é a vida do próprio Deus. Muitas vezes quando nós falamos Deus Pai, Filho, Espírito Santo, parece que são pessoas, que são deuses, né? Não pessoas, são pessoas diferentes, mas é o mesmo Deus. Parece que são deuses diferentes, mas não são, amados. Deus é um único Deus que se apresenta a nós como Pai, como Filho, como Espírito Santo, e nós temos vivendo em nós todos os dias da nossa vida o Espírito Santo de Deus, que é a plenitude de Deus, para nos ajudar, para nos confortar, para nos consolar, para nos dar ânimo, para nos ajudar a vencer nos dias maus. Amados, que eu e você não percamos essa fé, essa confiança, que nós possamos receber hoje a ajuda sobrenatural do Senhor, e nós possamos olhar para os desafios, para as dificuldades, para as aflições que nós enfrentamos com os olhos da fé, olhando fixamente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo, sabendo que Ele é o nosso socorro, que Ele é o nosso consolo, que Ele está conosco por meio do Espírito Santo, Ele está conosco todos os dias da nossa vida até a consumação dos séculos. Amados, que eu e você recebamos hoje essa capacitação, esse fortalecimento sobrenatural que vem do Senhor. Os dias podem ser maus, mas nós recebemos a força do nosso Deus.
As situações que você tem enfrentado na sua família, no seu casamento, no seu trabalho, nas suas finanças, no seu ministério, elas podem ser desafiadoras. As circunstâncias que você tem enfrentado, elas podem parecer extremamente conflituosas, de aflição, de dor, mas o Senhor é aquele que guerreia por você. Por quê? Porque ele já enfrentou dores como nunca ninguém enfrentou antes, e ele sabe muito bem como nos fortalecer, como nos ajudar, como nos capacitar, como nos consolar para que a gente possa atravessar pelos dias maus. Amados, a palavra nos diz que o Senhor, Ele é o nosso pastor e nada nos faltará. Que ainda que nós andemos pelo vale da sombra da morte, Ele está conosco. Ele está junto de nós e é Ele que nos capacita. É Ele que nos fortalece. Amados, que nós não percamos essa confiança. Sabe, todas as pressões que nós sofremos nesse mundo, esse mundo moderno que vem com tanto ativismo, com tantas coisas, uma correria, uma rotina muitas vezes insana. Quando nós olhamos para esse mundo aqui, o formato desse mundo aqui já é um formato para atormentar a vida das pessoas. E é o que nós temos visto. Cada vez mais as pessoas estão desesperadas, as pessoas estão cada vez mais irritadas, estressadas, angustiadas, tristes, depressivas, porque esse é o modelo desse mundo aqui. A palavra diz: o mundo jaz no maligno, mas nós, amados, nós pertencemos ao nosso Deus. Nós fomos selados com o Espírito Santo da promessa. Nós temos o nosso Consolador e nós podemos enfrentar toda e qualquer dificuldade, todo e qualquer desafio, todo e qualquer problema na força do nosso Deus, porque Ele mesmo nos capacita, Ele mesmo nos ajuda. Que eu e você creiamos nisso e possamos viver cada dia mais firmados em fé na suficiência de Cristo. Não olhe para o seu problema nesse momento, olhe para Cristo Jesus. Ore, fale com o Senhor, diga: Senhor, eu preciso de ajuda para enfrentar essa situação. Senhor, me fortalece, Senhor, me capacita, Senhor, me dá sabedoria, Senhor, me consola, Senhor, me conforta, e receba todo esse conforto, todo esse fortalecimento sobrenatural que só existe em Cristo Jesus. Vamos orar, amados? Pai, muito obrigada, Pai, porque o Senhor é maravilhoso. Obrigada porque o Senhor deu o seu único filho, Jesus, para morrer em nosso lugar, para enfrentar toda a dor. E porque ele enfrentou toda a dor, ele é poderoso para nos socorrer. Ah, Pai, muito obrigada. Muito obrigada pelo teu Espírito que o Senhor depositou em nós para viver em nós, para nos ajudar, para nos socorrer, para nos auxiliar. Pai, eu oro mesmo para que os meus irmãos que estão enfrentando momentos difíceis, desafiadores, que eles olham as circunstâncias e eles não conseguem encontrar saída, momentos de conflito, momentos de aflição, Pai, eu oro para que eles sejam fortalecidos com a força do seu poder. Pai, que eles recebam aquilo que só pode vir do Senhor, aquela capacitação extra, aquele derramar da tua graça, do teu favor, da tua misericórdia, da tua força. Ah, Pai, em nome de Jesus, eu oro para que os meus irmãos sejam fortalecidos com a força do seu poder, que eles recebam em nome de Jesus essa capacitação que vem do Senhor, e que quando eles olharem para os desafios da vida, para as circunstâncias que eles estão enfrentando, eles possam colocar os óculos de Jesus e ver através da fé na suficiência do Senhor, que nele, em Cristo, nós somos mais do que vencedores. O Senhor guerreia por nós, o Senhor luta as nossas batalhas, como está escrito: se Deus é por nós, quem será contra nós?
Pai, que os meus irmãos sejam fortalecidos nesse dia, recebam um novo ânimo, uma nova alegria, uma nova graça do Senhor, uma nova unção sobre as suas vidas, Pai, em nome de Jesus, e eles sejam fortalecidos, revigorados, em nome de Jesus. Amados, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.